destaque no Panorama CBN. Câmara aprova com votação unânime projeto de isenção do imposto de renda. Congresso vota urgência de projeto que torna crime hediondo falsificação de bebidas. Governo abre consulta pública sobre fim da obrigatoriedade das aulas em autoescola para tirar carteira de motorista. Israel inicia interceptação de flotilha que tentava levar ajuda humanitária a Gaza. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quinta-feira, 2 de outubro de 2025. Eu trago em menos de meia hora para você as notícias mais importantes que repercutem ao longo do dia. Vamos juntos? Vambora! Eu começo te contando que o presidente Lula comemorou a vitória histórica do governo na votação do projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil. Vamos ouvir o momento que saiu o resultado. Está encerrada a votação. Sim, 493 votos. A principal promessa de campanha do presidente foi aprovada por 493 votos a 0 na Câmara dos Deputados no final da noite desta quarta-feira. Logo depois do resultado surpreendente, o presidente disse nas redes sociais que foi uma vitória em favor da justiça tributária e do combate à desigualdade no Brasil, em benefício de 15 milhões de trabalhadores. O projeto, que vai agora ao Senado, também reduz a cobrança de imposto para quem ganha entre R$5 mil e R$7.350 e prevê a taxação dos super ricos. Da tribuna, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, celebrou. E hoje aqui nós estamos num dia histórico, porque com a isenção de R$5 mil, o Lula e o ministro Haddad vão entrar na história como aqueles que mais reduziram o imposto. A partir de hoje, 87% dos brasileiros contribuintes vão estar isentos de imposto de renda. Para compensar a perda de arrecadação, estimada em R$31 bilhões por ano, o projeto relatado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, prevê a taxação dos contribuintes de alta renda. A alíquota começa a incidir sobre quem tem rendimentos acima de R$600 mil por ano ou R$50 mil por mês e chega a 10% sobre quem ganha R$1.200.000 ou mais por ano ou R$100 mil por mês. O argumento da equipe econômica é de que cerca de 141 mil contribuintes de alta renda serão taxados uma vez que pagam menos imposto de renda. Por isso, todos os pagamentos de dividendos que superarem 50 mil mensais serão tributados em 10% na fonte. Caso o contribuinte não seja enquadrado como de alta renda ou já pague a alíquota mínima para sua faixa de renda, o imposto será devolvido no ano seguinte, na restituição. Em entrevista à Globo News, o presidente da Comissão Especial do Imposto de Renda, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT, explicou o que levou todos os deputados presentes a votarem a favor da isenção do imposto de renda. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, desconto até R$7.350 e a cobrança no andar de cima, 10% de alíquota mínima, formaram um combo que ficou de uma forma que o Congresso Nacional não podia se posicionar contra. Depois do que aconteceu na PEC da blindagem, sem dúvida alguma, isso interferiu positivamente para a aprovação. Soma-se a isso a proximidade do ano eleitoral, a prioridade que o governo deu em relação a essa matéria, o trabalho do relator deputado Arthur Lira, a priorização do presidente Hugo Mota. Esse foi o combo perfeito para ter essa votação. Para o presidente da Câmara, Hugo Mota, o placar acachapante mostra que a casa não está dissociada dos interesses da população, como disseram os milhares de manifestantes que foram às ruas há 2 semanas. A Câmara dos Deputados mostra mais uma vez que é amiga do povo. Estamos demonstrando com essa votação que o parlamento está do lado do Brasil e do lado de quem acorda cedo, enfrenta dificuldades e merece um Estado que devolva em dignidade aquilo que arrecada em impostos. Com a nova faixa de isenção, cerca de 16 milhões de brasileiros e brasileiras deixarão de pagar o imposto de renda ou terão uma redução significativa.
A aprovação da isenção do imposto de renda é um marco de justiça fiscal, mas também de união. Aqui demonstramos que, quando o tema é o bem-estar das famílias brasileiras, não há lados nem divisões. É interesse do país acima de qualquer diferença. A Câmara dos Deputados sabe ouvir, sabe decidir e sabe estar ao lado do Brasil. Bom, agora se o projeto passar pelo Senado, quem tem salário de R$ 5.000 vai deixar de pagar R$ 4.067 por ano em imposto de renda, considerando o 13º. Já tem muitas calculadoras aí para você entender. No caso de quem recebe R$ 7.000 por mês, por exemplo, a economia deve ser de R$ 259 por ano. Os trabalhadores que recebem acima dessa faixa não serão impactados pelas mudanças, porque a tabela progressiva do imposto de renda, que chega a 27,5%, não foi alterada. Página virada agora para te contar que a Câmara dos Deputados deve votar hoje o requerimento de urgência de um projeto que torna crime hediondo a falsificação de bebidas. Só se fala nisso, né? O presidente Hugo Mota desengavetou a proposta justamente em meio ao aumento de casos de intoxicação por consumo de bebida alcoólica destilada, contaminada por metanol. O número de notificações no país subiu para 43, com 6 mortes em São Paulo e 2 em Pernambuco. Esse era o balanço até o momento em que eu gravava no início da manhã de hoje. A vítima mais recente foi um homem de 49 anos, que morreu em casa, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, após ingerir bebida alcoólica. O secretário de Saúde do município, Jean Gorinchen, disse que o homem nem chegou a ser levado ao hospital. O que existe, na verdade, nós fizemos inclusive uma varredura nas nossas unidades para saber se ele passou em outra unidade de atendimento, e isso não aconteceu. Portanto, vocês observem, foi à noite, a ingesta, e ele evolui a óbito durante a madrugada. Isso pode ter um sinal de ingesta de qualquer produto, mas especialmente do etanol. Talvez naquele produto em si, mesmo que ele tenha adquirido uma dose só e evoluído de uma forma tão repentina, o quantitativo do produto é elevado e poderia justificar essa forma de indução tão rápida. Nessa quarta-feira, a Vigilância Sanitária e a Polícia Civil de São Paulo foram a 4 distribuidoras de destilados. Segundo a investigação, as empresas forneciam bebidas ao bar Ministrão, que vendeu caipirinha para uma mulher que ficou cega por intoxicação por metanol. O bar foi interditado na terça-feira. Bom, o Ministério da Saúde destaca a importância da notificação imediata dos casos para salvar vidas. O governo vai abrir hoje uma consulta pública para receber sugestões sobre o projeto que acaba com a obrigatoriedade das aulas em autoescola para tirar a carteira de motorista. Como contou Leandro Gouveia no Panorama da Noite, o presidente Lula deu aval ao Ministério dos Transportes para seguir com a proposta do novo modelo de habilitação. O Conselho Nacional de Trânsito quer acabar com a exigência das 45 horas de aulas teóricas e 20 horas de aulas práticas. E aí o candidato poderá escolher entre uma autoescola ou um instrutor autônomo, credenciado pelo Detran. Pelo projeto, esse profissional poderá se habilitar em cursos digitais em plataformas do governo. E as provas teóricas e práticas serão mantidas. Na TV Globo, o ministro dos Transportes, Renan Filho, reafirmou que o governo quer reduzir em 80% o custo das aulas nas autoescolas, que chega a R$ 4.000. A parte teórica não será obrigado o mínimo de aula. Para a aula prática, nós estamos discutindo reduzir a quantidade mínima, que hoje são 20 horas. A maior parte das pessoas usa muito menos do que isso. Então, será mais simples para o cidadão de maneira geral. O especialista em trânsito e comentarista da CBN, Davi Duarte, falou que a mudança precisa ser efetivada de forma segura, né? O governo precisa melhorar, dar formas, dar caminhos para que esse processo de aprendizagem seja feito de forma segura. Não pode ser apenas uma medida populista. Tem que ter um instrutor, tem que ser aperfeiçoada a fiscalização do Detran, tem que ter uma maior
uma melhor formação dos instrutores, porque eles são muito mal formados, muitos desconhecem, eles acham que dirigir é simplesmente ensinar a pessoa a fazer os comandos do carro. Bom, num primeiro momento, a novidade vai valer apenas para as categorias A e B. Segundo o governo, pelo menos 20 milhões de brasileiros estão dirigindo carros e motos sem carteira de motorista. Agora vamos dar uma pausa no noticiário para trazer um recado do patrocinador desse podcast. Com a medida do governo americano de aumento de tarifas direcionadas à exportação de alguns produtos brasileiros, o governo federal, através do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, criou o Plano Brasil Soberano. Ações que buscam proteger os exportadores brasileiros e assegurar a continuidade do desenvolvimento econômico. O Banco BV é uma das instituições aptas a apoiar as empresas afetadas diretamente pelas taxas impostas pelos Estados Unidos, oferecendo crédito emergencial com condições especiais em 3 diferentes programas do plano: o BNDES Brasil Soberano, o BNDES Emergencial Complementar Exportação e FGI PEAC Solidário. Para conferir a elegibilidade da sua empresa ao plano, acesse o site do BNDES, preencha todos os campos requisitados. E, estando elegível, o BV está pronto para oferecer crédito de forma segura para empresas afetadas. Se já for cliente do BV, entre em contato com seu banker ou acesse www.bv.com.br/para-empresas. De volta ao noticiário para te contar que o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, confirmou que a Anatel pode intervir no processo de falência da Oi. No entanto, a solução para a transição dos serviços da empresa deve vir do mercado e não pelo governo, segundo ele. Siqueira Filho disse que não há decisão tomada entre a pasta e a agência, mas que o órgão pode agir se for necessário. Outra notícia importante: o STF retoma hoje o julgamento dos processos que discutem o vínculo trabalhista de motoristas de aplicativo. A decisão terá repercussão geral e deve impactar ainda outros trabalhos que envolvem aplicativos, como o iFood e o 99 Táxi. E por falar em STF, o jornal Globo de hoje traz uma reportagem mostrando que a possível aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso reacendeu articulações políticas em torno de uma nova indicação à corte. A saída de Barroso está prevista para 2033 só, quando ele vai completar 75 anos. Mas ministros do STF e interlocutores do governo já monitoram os movimentos do presidente Lula diante dos sinais sucessivos de que o magistrado pode deixar o cargo antes do previsto. Lembrando que ele acabou de entregar a presidência da corte para o ministro Edson Fachin, E há poucos dias disse que vai fazer um retiro espiritual para decidir o futuro. 4 nomes despontam como favoritos para ocupar a cadeira de Barroso, caso ele oficialize a saída. O candidato mais forte no momento é o advogado-geral da União, Jorge Messias. Outro cotado é o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, ex-presidente do Senado e próximo de ministros como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Também está no radar o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. E corre por fora um nome que até então não aparecia, o de Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União. E como a gente pode ver, nenhuma mulher cotada. Página virada para os destaques internacionais. E eu começo te contando que a Marinha de Israel interceptou a flotilha Global Sumud, que levava ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Entre os brasileiros que foram apreendidos está a deputada federal Luiziane Lins, do PT do Ceará. Ela participava da missão humanitária rumo à Palestina, junto com o ativista brasileiro Tiago Ávila e a ambientalista sueca Greta Thunberg. A rede social da parlamentar publicou um vídeo gravado por ela antes, para que fosse postado em caso de prisão. Meu nome é Luiziane Lins, eu venho do Brasil. Se você está assistindo a este vídeo é porque eu fui sequestrada pelas forças de ocupação israelense e levada contra a minha vontade. Peço ao meu governo para acabar com qualquer relação econômica com Israel e a me levar para casa. Pare o genocídio em Gaza. Em nota, o Itamaraty disse que o governo brasileiro acompanha o caso com preocupação.
para o Itamaraty, a ação militar do governo de Israel viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato permanente com as autoridades israelenses, de modo a prestar assistência consular cabível aos brasileiros, conforme estabelece a Convenção de Viena sobre Relações Consulares. E por falar no Brasil, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o governo brasileiro vê com bons olhos o plano de paz apresentado pelos Estados Unidos para encerrar o conflito na faixa de Gaza. Segundo o chanceler, o Brasil deve manifestar apoio público à proposta. Ele deu uma declaração durante uma audiência da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, em resposta a uma indagação do deputado Luiz Carlos Auli, do Podemos do Paraná. Esse plano, lembrando, anunciado por Donald Trump, prevê medidas como a libertação de reféns em até 72 horas, cessar-fogo imediato, reconstrução de Gaza e a criação de um governo provisório supervisionado por um conselho internacional. Mauro Vieira destacou que os pontos centrais da proposta estão alinhados com as posições históricas do Brasil sobre o conflito. E a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou a interrupção de publicações nas redes sociais em razão da paralisação do governo americano. Segundo a representação diplomática, os serviços de emissão de vistos e passaportes continuam funcionando enquanto a situação permitir. O chamado shutdown começou após o Congresso do país rejeitar um projeto orçamentário proposto pelo governo do Donald Trump para estender o financiamento federal. A paralisação vai custar $400 milhões por dia ao governo americano. A estimativa foi feita pelo Escritório de Orçamento do Congresso e publicada nas redes sociais da Casa Branca. E os Estados Unidos devem fornecer informações de inteligência para auxiliar a Ucrânia em um possível ataque contra a Rússia. A informação foi confirmada pelo jornal The Wall Street Journal. O governo norte-americano também discute o envio de mísseis para os ucranianos. Outra notícia importante de hoje: 2 aviões da companhia aérea Delta bateram enquanto taxiavam em um aeroporto de Nova York. Uma comissária ficou ferida. A companhia aérea afirmou que nenhum passageiro se machucou e chamou o acidente de colisão em baixa velocidade. As informações foram confirmadas pela agência de notícias Associated Press. E na Indonésia, socorristas não detectam mais sinais de vida sob os escombros de uma escola que desabou, deixando 59 pessoas desaparecidas, o que aumenta o temor de um elevado número de mortes. O desastre aconteceu na segunda-feira, numa escola islâmica, enquanto os alunos realizavam as orações da tarde num prédio que estava sendo ampliado sem autorização. O antigo salão de orações tinha 2 andares, mas outros 2 pavimentos estavam sendo construídos. Ontem, equipes ainda conseguiram resgatar 5 sobreviventes e recuperaram 2 corpos dos escombros, elevando o número de mortos para 5. E a última notícia por hoje, internacional, é sobre a morte da ambientalista e cientista britânica Jane Goodall, aos 91 anos. Na década de 1960, ela ganhou notoriedade pela pesquisa pioneira sobre chimpanzés. Com 26 anos, Jane foi viver entre os animais na Tanzânia e descobriu que eles eram capazes de criar e usar ferramentas, uma habilidade que, na época, os cientistas ainda atribuíam exclusivamente aos humanos. Jane Goodall criou um programa de educação para os jovens, presente em mais de 100 países, e se tornou mensageira da paz das Nações Unidas. Em 2023, a primatologista visitou a Amazônia, viu a devastação do garimpo ilegal e disse que era preciso manter a esperança. Aos 91 anos, ela estava viajando aos Estados Unidos por uma série de palestras sobre meio ambiente, quando morreu de causas naturais. Agora o futebol. 3 jogos fecham hoje a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 8h30 da noite, o líder Flamengo pega o Cruzeiro, que é o 3º colocado na tabela. Também jogam hoje Vitória e Ceará e Fortaleza e São Paulo. Ontem, o Palmeiras derrotou o Vasco por 3-0 e subiu para a 2ª posição, com 52 pontos, 2 a menos que o Flamengo. O Botafogo ganhou do Bahia por 2-1 e entrou no G4. Os outros jogos da noite terminaram empatados. Internacional e Corinthians, 1-1, mesmo placar de Santos e Grêmio, e Mirassol e Bragantino. Sport e Fluminense,
terminaram em 2-2. No futebol feminino, o Corinthians estreia hoje às 16h na Libertadores, contra o equatoriano Independiente Dragonas, na Argentina. Atual campeão brasileiro e já garantido na Libertadores de 2026, o time paulista chega como favorito ao título da competição. E tem Brasil, né? Na Copa do Mundo Sub-20, disputada no Chile, não deu para a seleção brasileira contra o Marrocos. O Brasil perdeu por 2-1. Em terceira no grupo e ainda sem vitória, a seleção do técnico Ramon Menezes enfrenta a Espanha no sábado para tentar vaga nas oitavas de final da competição. E aqui no Brasil, o técnico Carlo Ancelotti incluiu os atacantes Vinícius Júnior e Rodrigo, do Real Madrid, na convocação da seleção brasileira para os próximos amistosos. O Brasil enfrenta a Coreia do Sul no dia 10 de outubro e o Japão no dia 14. E deixa eu retomar aqui um assunto polêmico do futebol de ontem, que foi o calendário novo das competições para 2026, né? A CBF apresentou, e com redução de datas para a disputa dos torneios estaduais e antecipação do início do Campeonato Brasileiro para janeiro. O presidente da entidade, Samir Chaoud, disse que o objetivo é reduzir a carga de jogos dos times da elite e ampliar as oportunidades de competições nacionais para equipes que passam meses inativas. As competições estaduais, então, vão começar no dia 11 de janeiro e terminar no dia 8 de março. A Série A do Campeonato Brasileiro vai durar 10 meses. A primeira rodada já vai ser no dia 28 de janeiro e a última no dia 2 de dezembro. E assim vamos encerrando o Panorama CBN da manhã de hoje. Lembrando que tem o Panorama CBN da noite também, apresentado nesta quinta-feira por Nadédia Calado. Leandro Gouveia volta amanhã. E eu também, no Panorama da manhã de sexta, junto com Edmilson Fernandes, que é o nosso editor, e hoje com a sonorização de Cláudio Antônio. Um beijo, obrigada pela companhia. Tchau, tchau.